Olá, amigos do Precedentes Trabalhistas, tudo bem com vocês? Estamos aqui analisando mais uma decisão da SDI1, desta vez que foi publicada no informativo número 285. A SDI1 analisou se os empregados de sociedades de crédito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte habilitada no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, as chamadas PNPOs, se esses empregados possuem direito à jornada reduzida do artigo 224. Em outras palavras, esses empregados das PNPOs se equiparam aos empregados bancários, possuindo assim direito à jornada reduzida de 6 horas? Fique com a gente, assista esse vídeo até o final e veja como decidiu a SDI1. Bom, meus amigos, para a gente entender essa questão, o primeiro ponto que a gente tem que analisar diz respeito ao artigo 224 da CLT, que trata da jornada dos empregados bancários. Segundo o disposto no artigo 224, a jornada dos bancários será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas semanais, assegurando-se ainda um intervalo de 15 minutos para alimentação, os quais não são computáveis na jornada de trabalho, segundo o entendimento contido na OJ 178 da SDI1, meus amigos. O parágrafo 2º do artigo 224 estabelece que essa jornada especial não prevalece para aqueles que exercem função de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou aqueles que desempenhem outros cargos de confiança, desde que esses empregados recebam uma gratificação não inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Ou seja, o empregado tem que exercer um cargo de direção, gerência, fiscalização, chefia ou equivalentes e, além disso, receber um adicional, uma gratificação que não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. O TST já se debruçou sobre esse tema e disciplinou, trouxe o seu entendimento consolidado por meio da súmula 102, a qual, meus amigos, eu os convido para leitura pormenorizada, né? Acompanhem e analisem a súmula 102 do TST, que versa sobre os empregados bancários. Além disso, temos a súmula 287, diferenciando o gerente geral de agência, que a gente conhece como o gerentão da agência, né? O gerente geral. Segundo o entendimento contido na súmula 287 do TST, o gerentão está afastado do artigo 224, estando enquadrado no artigo 62 da CLT. Ou seja, caso não haja controle de jornada dele, ele não tem direito às horas extras e às demais questões inerentes à jornada de trabalho. Em relação ao gerente de contas, né, aquele gerente, o gerente da agência, não o gerentão, esse gerente de contas, ele se enquadra no 224, parágrafo 2º, fazendo jus à jornada de 8 horas, tá bom, meus amigos? E outro ponto que eu trago é que a súmula 109 do TST estabelece que o bancário que não se enquadra, o gerente bancário que não se enquadra no parágrafo 2º do artigo 224 e que receba a gratificação de função, não pode ter o salário relativo às horas extraordinárias compensado com o valor da vantagem. Ou seja, esse valor, esse adicional para aquele que não se enquadra no 224, parágrafo 2º, se torna salário e não deve ser compensado com as horas extras, tá certo, meus amigos? Outro ponto que a gente coloca nos informativos comentados, o qual eu deixo o link aqui abaixo para quem quiser baixar gratuitamente esse material, diz respeito à súmula 199, que estabelece em relação à pré-contratação das horas extras. Nessa hipótese, o TST entende que essa pré-contratação é nula, fazendo jus o empregado às horas extras com um adicional de no mínimo 50%. O TST, meus caros, já se debruçou em relação à questão da equiparação de outras categorias aos empregados bancários, uma vez que os empregados bancários possuem essa jornada especial e direito à jornada diária de 6 horas, é esperado que outros empregados de outras categorias busquem essa equiparação, tá?
Então, o TST já analisou essa questão e na súmula 55 estabeleceu que as empresas de crédito, financiamento ou investimento, aquelas conhecidas como empresas financeiras, os empregados das empresas financeiras equiparam-se aos bancários para efeito do artigo 224 da CLT. A gente tem, por outro lado, em relação às empresas distribuidoras e corretoras, melhor dizendo, de títulos e valores mobiliários. Esses empregados não se equiparam aos empregados bancários, não fazendo jus à jornada reduzida. O mesmo ocorre em relação aos empregados das cooperativas de crédito, meus amigos. As cooperativas de crédito que vem crescendo em nosso país, segundo já entendeu o TST, essas cooperativas não se equiparam aos bancos, de modo que os seus empregados não fazem jus à jornada especial do artigo 224. Bom, em relação às sociedades de crédito, ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte habilitada no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, as chamadas PNPOs, elas são regulamentadas pela Lei 10.194 de 2021, a qual, inclusive, eu recomendo que vocês façam a leitura, especialmente do artigo 1º desta lei, que traz uma equiparação dessas PNPOs às instituições financeiras. Literalmente, diz o seguinte, o artigo 1º, inciso 1, terão por objeto social, as PNPOs, terão por objeto social a concessão de financiamento a pessoas físicas, a microempresa e as empresas de pequeno porte, com vistas na viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial. E aqui vem, equiparando-se às instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor. Repito, meus amigos, a lei diz, equiparando-se às instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor. Veja que, que a legislação traz uma equiparação genérica. Diz apenas que as PNPOs equiparam-se às instituições financeiras para efeito da legislação em vigor. E aí esse tema chegou ao TST, em que se discutia se essa equiparação era para efeitos financeiros, para efeito de mercado financeiro, ou se essa equiparação também abrangeria as equiparações decorrentes do direito do trabalho. Tá? Segundo o TST entendeu, essa equiparação ela não é apenas no que se refere às questões financeiras, ao controle financeiro das PNPOs, mas igualmente essa equiparação alcança o direito do trabalho, de modo que os empregados das PNPOs fazem jus à jornada reduzida do artigo 224, a conhecida jornada especial dos bancários, meus amigos. Então, fiquemos atentos a essa questão. Segundo o TST, equiparam-se aos empregados bancários os empregados das PNPOs, tá certo? Meus amigos, espero ter contribuído com o estudo de vocês. Deixo abaixo aqui o informativo comentados, com comentários aprofundados realizados pelo Precedentes Trabalhistas e espero encontrar com vocês em novos vídeos. Um abraço, meus caros!